Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, irmãos e irmãs, né, o Senhor nos convida à coragem na vivência da fé. Então, que nós possamos celebrar com esperança na alegria da reunião com os irmãos. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 49, versículo 29 a 32, depois o capítulo 50, versículo 15 a 26. Gênesis capítulo 49, versículo 29 a 32, depois do capítulo 50, versículo 15 a 26. Irmãos, naqueles dias, Jacó transmitiu-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. E ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. E disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou o Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os filhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, é o final do livro do Gênesis, né, que fala né, sobre a morte de Jacó e a morte de José, né, e José perdoou a seus irmãos, né, mesmo se eles não tivessem pedido para que José os perdoasse, ele os perdoaria, porque ele mesmo disse aqui: não temais. Ele consolou aqui, né, não temais. Vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. Então, José já tinha perdoado a seus irmãos pelo mal que eles o tinham feito, né? E Deus transformou o mal que os irmãos de José fizeram a ele em bem, porque ele, né, ajudou eles e aos meninos deles no Egito, né? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus capítulo 10, versículo 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família,
quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados, estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então, Jesus exorta aos discípulos, a coragem no testemunho. Por 3 vezes emprega a expressão não tenhais medo. A princípio, Jesus diz aos discípulos que basta ser como mestre. Ele sofreu todo tipo de perseguição e venceu pela ressurreição. O discípulo semelhante ao mestre vencerá. Por isso continua Jesus: não tenhais medo de proclamar a boa nova abertamente. Então, que o evangelho seja proclamado sobre os telhados, como um púlpito, de onde se prega para o universo todo. Não tenhais medo de quem usa violência matando o discípulo para calar a voz da verdade evangélica. E veja com relação a Deus. Jesus não usa a expressão não ter medo, mas temor. Não tenhais medo de se declarar a favor do Mestre diante dos homens, pois quem assim o fizer, Jesus mesmo se declarará a favor dele diante do Pai, que está nos céus. Essas palavras de Jesus ecoam em nossos ouvidos e nos ouvidos da juventude que daqui a 15 dias celebrará a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Não tenhais medo, coragem, vós valeis mais do que muitos pardais, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.